Você chega para falar em público, aí você começa a pensar em todo mundo te ouvindo, aí você já começa a pensar em você errando uma fala, as pessoas dando risada. Nesse ponto, sua ansiedade vai aumentando. Quando você entra no palco ali para falar em público, seu coração acelera, sua garganta trava e você começa a gaguejar. Se você já sentiu medo de falar em público, já ficou nervoso, ou até mesmo já se deu mal falando em público, fique até o final desse vídeo que você vai ver como é normal o medo de falar em público e o que você pode fazer para lidar com isso. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre o medo de falar em público. Me fala se você já passou por alguma situação assim. Você ia se apresentar em público na escola ou em algum lugar importante, ou você ia fazer uma abordagem no seu trabalho onde você precisava falar em público, ou você começou a falar numa roda e todas as pessoas olharam para você. Enfim, algum momento onde você começou a falar e você era o foco da conversa e de repente seu coração começou a acelerar, você começou a sentir a garganta tensa, começou a vir pensamentos negativos, você começou a pensar que as pessoas iam dar risada de você, de que você estava falando algo errado, de que você não era bom o suficiente para estar falando aquilo, e quando você percebeu, você estava meio que acelerando para terminar de falar logo e poder voltar a ficar em silêncio. Isso por acaso já aconteceu com você? Pois saiba que o nervosismo por falar em público, a sensação fisiológica de ansiedade por falar em público é algo que acontece com muitas e muitas pessoas. Nos últimos meses eu fiz uma pesquisa, uma enquete no meu perfil lá no Instagram, perguntando para as pessoas o que era pior quando elas iam falar em público. A sensação de nervosismo e todas as consequências fisiológicas da ansiedade, ou falar de uma forma que não convencesse as pessoas e não persuadisse as pessoas. Mais de 70% das pessoas que votaram escolheram a sensação da ansiedade, a sensação de nervosismo, como sendo pior do que se o argumento delas ia convencer ou não as outras pessoas. Para você ver como que a maioria das pessoas prioriza esse sentimento de medo, de nervosismo, muito mais do que convencer ou persuadir outras pessoas. Elas dão mais valor para o sentimento do que para a razão do argumento. E essa fobia de falar em público, muitas vezes conhecida como glossofobia, traz à tona um sentimento de que, se eu travar e perder minha autoconfiança em uma apresentação, tudo se resumirá em julgamento, serei julgado, não aceitação, as pessoas não gostaram de mim, do meu discurso, e vergonha, eu serei humilhado em público. São esses alguns pensamentos e sentimentos que vêm na cabeça das pessoas quando elas pensam em falar em público. Inclusive um estudo realizado com mais de 3 mil ingleses e publicado pelo jornal britânico Sunday Times em 2015 revelou o medo de falar em público como sendo o medo mais temido pelo ser humano, inclusive muito maior do que o medo de ter problemas financeiros e até mesmo ficar doente. Já uma outra pesquisa da Universidade de Chapman em 2014 também indicou o medo de falar em público como sendo o mais presente entre os entrevistados, cerca de 25%. Foi o medo mais relatado dentre vários outros medos conhecidos popularmente. E só para você entender, da onde vem esse medo? Por que a gente tem medo de falar em público? Por que a gente não consegue simplesmente virar e falar: eu sei o assunto, eu estudei, eu treinei para isso, eu vou falar bem? Pá! Bom, etologicamente, nós seres humanos evoluímos para nos preocupar mais com pensamentos catastróficos do que pensamentos positivos. Pense em nossos ancestrais que evoluíram em ambientes hostis, aqueles que mais pensaram nos problemas que poderiam ter, de repente numa caçada, num ataque de um predador, etc., foram os que melhor se prepararam para lidar com esses problemas e, por consequência, foram os que mais aumentaram suas chances de sobreviver do que aqueles que ficaram apenas pensando no gosto bom e suave da banana. Ou seja, nosso cérebro se desenvolveu para pensar muito mais no que pode dar errado do que para pensar no que pode dar certo. E o problema é que, se a gente ficar pensando nas coisas que podem dar errado em excesso, isso pode nos levar para pensamentos obsessivos, ao ponto de só pensarmos naquilo que pode dar errado e quase como se a gente estivesse acreditando que na verdade não é que pode, mas aquilo vai dar errado. E começamos então a sentir que estamos numa situação de ameaça. E nesse momento que você começa a se sentir ameaçado, você fala: nossa, eu vou palestrar, eu vou falar na frente da sala, eu vou falar para pessoas desconhecidas, putz, vai acontecer isso de errado, pode acontecer isso, aquele outro. Nesse momento, o cérebro começa a ativar hormônios associados ao estresse, como por exemplo cortisol e adrenalina, o que por consequência gera algumas alterações no nosso corpo, aumenta nosso batimento cardíaco, muda a nossa respiração e coloca a gente na condição de luta ou fuga, que é uma condição fisiológica da emoção de medo. Acontece que no momento que você vai ali para falar em público, logo um pouquinho antes de você ir para falar em público, para se comunicar, você está ali parado diante de uma plateia e aquilo faz toda a energia
energia da adrenalina, do cortisol, começar a te causar uma rigidez muscular, o que consequentemente trava suas pregas vocais, que são os músculos, por isso que sua voz fica mais aguda, te dá uma tremedeira, o batimento do coração acelera, aquela sensação de desconforto. E quando seu corpo começa a sentir tudo isso, o seu cérebro tenta dar um significado para essas sensações desconfortáveis e começam a vir pensamentos como: ih, vai dar errado, melhor eu parar de falar, melhor eu ficar quieto, ferrou, vai dar branco, eu vou errar, eu vou ser envergonhado, vou ser humilhado. E por aí vai até que você pare por completo, ou você até termine sua palestra, mas saia dela dizendo: nossa, eu mandei muito mal. Já aconteceu isso com você também, provavelmente. Você que está vendo esse vídeo, eu aposto que esse ano mesmo, provavelmente nas últimas semanas, você já passou por um momento de ansiedade social. Fosse falar em público, fosse conversar com alguém, fosse tentar convencer alguém, ou no seu trabalho, você com certeza teve um momento de ansiedade social. Eu sei porque é uma das doenças que mais afeta os brasileiros nos últimos anos. E se você quer aprender a lidar melhor com a sua ansiedade, você precisa agora mesmo se inscrever aqui no canal Metaforando. Aproveita, clica agora em inscrever-se, aproveita o break do vídeo, já clica, já curte esse vídeo e compartilha com outra pessoa que você conhece que também seja muito ansiosa, certo? Vamos ajudar as pessoas aí. Agora, continuando pro vídeo, você foi, fez ali o negócio, falou em público, saiu e falou: caramba, eu mandei mal. Beleza, aí como lidar com isso? Vale a pena falar que a ansiedade sempre é interessante e válido de ser tratada com a ajuda de psicólogos e terapeutas, enfim, pessoas especializadas na saúde mental. Mas uma informação muito útil que você pode ter, já pensando quando você for se apresentar, falar em público, falar com outras pessoas, é aceitar que a ansiedade é uma sensação normal do corpo humano. Sensação não é uma anomalia genética. Se você fica muito ansioso antes de falar em público, você acabou de ver aqui pelas pesquisas que eu mostrei no começo do vídeo que você, na verdade, não é uma anomalia, você não é o problema da situação, você que é um problemático e não sabe falar em público. Não, isso é normal. Ficar ansioso, nervoso antes de falar em público é totalmente normal. Não há nada de errado com isso. E por que é bom você ter isso em mente? Porque quando a gente tem uma resposta de ansiedade, a gente tem um pico da ação de ansiedade no nosso corpo. Se a gente não tentar travar essa ação com pensamentos como: ai meu Deus, tô ficando nervoso, eu preciso ficar calmo, vai, calma, relaxa, fica calmo. Se a gente não fizer isso, se a gente simplesmente olhar para a ansiedade que vai ter um pico no nosso corpo, respirar e falar: bom, tudo bem, vamos aceitar, estou ansioso aqui, deixa eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se você aceita a ansiedade e continua fazendo aquilo que você está fazendo, sabe o que acontece? Entra em ação o seu sistema nervoso parasimpático e a ansiedade começa a naturalmente cair por conta de um princípio corporal chamado princípio homeostático, que é o princípio de equilíbrio. Tudo que desregula precisa regular. Você tem um pico de ansiedade e se você não luta contra esse pico, ele tão logo irá se estabelecer e voltar à naturalidade do seu corpo. Você ficou ansioso, se você aceitar a ansiedade e falar: tudo bem, estou ansioso, meu coração acelerou, minha garganta está tensa, tá desconfortável, mas deixa eu continuar o que eu estou fazendo. Se você simplesmente aceitar, cerca de poucos segundos, 20 e poucos segundos, isso tudo vai regular e você estará falando normalmente sem aquela ansiedade aterrorizante. Agora o que acontece na maioria das vezes é, a gente tem um pico de ansiedade e a gente começa: ai meu Deus, eu tô ansioso, né? Você tá aqui dando a palestra, falando em público e tal, e por dentro você tá pensando: ai meu Deus, meu coração, ó. Ai meu Deus, ó, minha voz tá ficando fina. Ai meu Deus, olha minha respiração, eu tô sentindo minha respiração bem superficial. Puta, as pessoas vão achar que eu sou muito ruim. Nossa, vão pensar que vão ver que eu tô com vergonha, meu Deus. Ai meu Deus, nossa, começou ruim. E você entra nesse diálogo interno, você não se concentra nem no que você tá falando e você também não se ajuda, porque quanto mais você arrasta esse diálogo interno, aquela ansiedade que subiria e desceria, mais tempo ela fica aqui em cima, aqui no pico e não desce. Quando você bate lá em cima no pico de ansiedade e aceita e fala: vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, a ansiedade, em alguns segundos, desce e normaliza. Claro que são alguns segundos de desconforto, hiperventilação, coração acelerado, garganta tensa, mas são poucos segundos. Quando você compara, por exemplo, uma palestra de 40 minutos, 1 hora, que é uma palestra convencional ali, comum, o resultado que você vai ter com essa palestra, as pessoas que você vai ajudar, o tanto de pessoa que vai bater palma para você depois dessa palestra, 1 hora é um tempo muito maior de coisas positivas do que 27 segundos, vai ser o tempo que você vai ficar ali sendo infernizado pela ansiedade. Então quando você coloca nessa balança, você fala: pô, 27 segundos de inferno para ter 1 hora ali no paraíso, vale a pena. É mais ou menos essa uma das lógicas que você pode utilizar quando for se preparar para fazer um discurso. Mas comenta aí se você já passou por alguma situação assim, se você já ficou super ansioso e se você, no meio de uma situação que estava ansioso, ao relaxar, ao continuar fazendo aquilo que estava fazendo, se a sua ansiedade abaixou naturalmente. Coloca aqui nos comentários para mais pessoas verem também que essa situação de ansiedade é normal, tá? Comenta aí então, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas que são ansiosas e que você acha que precisam aprender a lidar um pouquinho melhor com a sua ansiedade. Beleza então? E não deixe de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Beleza então? Um abraço, até o próximo vídeo.